Musicatessen Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Musicatessen. Eu sou Eduardo Osório e a gente está começando mais um Retrospecto, o nosso podcast aqui do Musicatessen que volta 50 anos no tempo para olhar o que acontecia no mundo da música 5 décadas atrás. E a gente fala principalmente de discos lançados naquele mês, já que a gente está falando agora de julho de 1971. A gente dá sequência à roda de conversa, né, que a gente faz, gravando à distância, virtualmente. E hoje conosco a gente tem aqui algumas figurinhas já conhecidas do retrospecto, como o nosso amigo, jornalista, geógrafo, apaixonado por música, Diogo Bisotto, também o jornalista apaixonado por música e baixista, né, um metalheiro convicto, Igor Natucci, ele que é baixista da Inner Caligula. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao Musicatessen Retrospecto. Diogo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito grato por mais esse convite. Saudações a ti, Eduardo, ao Igor e a quem nos ouve também. Maravilha, Igor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, Eduardo, Diogo, é muito legal poder falar sobre música dentro desse esquema todo que tem o programa Musicatessen e poder conversar um pouco sobre uma série de lançamentos bem interessantes que nós tivemos nesse período, né? Acho que vai ser um programa bem legal de fazer. Vai ser bem legal mesmo. Julho de 71 é um mês que foi fácil e difícil ao mesmo tempo de escolher a lista, né? Porque tinham discos muito bons, mas daqui a pouco eram tantos discos bons que acabaram ficando. Uma lista de 10 talvez tenha ficado curta para este mês, que foi bastante feliz nesse sentido, mas tem algumas notas tristes. Eu sempre gosto de dar uma contextualizadinha assim, do mês, julho de 71, antes da gente entrar na nossa pauta principal. No dia 3 de julho daquele ano, há 50 anos, Jim Morrison foi encontrado morto na banheira do apartamento em Paris, aos 27 anos, engrossando aí a lista, né, do chamado Clube dos 27, que já tinha alguns célebres integrantes, né, como o Brian Johnson, também a Brian Jones, a Janis Joplin e o Jimi Hendrix. E aí o Jim Morrison é encontrado morto sob algumas circunstâncias suspeitas. Depois teve alguma polêmica em torno da morte dele. Foi no dia 3 de julho de 71, eles que tinham acabado de lançar o L.A. Woman, que inclusive integrou aqui uma das listas do retrospecto. No dia seguinte, no dia 4 de julho, aconteceu o último show do Fillmore West. Em junho, a gente falou que tinha encerrado as atividades do Fillmore East, e aí no início de julho, o Fillmore West, também um dos palcos sagrados do rock desses anos 60, 70, virada dos anos 60 para 70, encerrou com o show de Santana, Creedence Clearwater Revival e o Grateful Dead. E no dia 6 de julho, mais uma nota triste na história da música, aí quem morreu foi o grande Louis Armstrong, que morreu de ataque cardíaco aos 69 anos. Mas a gente vai dar sequência aqui para entrar no que, em meio a tudo isso, o que estava surgindo, discos que estavam sendo lançados, bandas que estavam se afirmando como bandas importantíssimas e hoje, 50 anos depois, se mantém como uma das principais da sua cena e, enfim, algumas delas alcançaram públicos absurdos, né? Hoje são entidades do rock, do metal ou do que quer que seja, da música como um todo. Então a gente vai dar sequência e entrar em seguida nessa nossa lista dos 10 melhores discos de julho de 1971. Lembrando que quem escolheu essa lista fomos eu, o Igor Natucci, também o Diogo Bisotto e o José Fernando Cardoso, que infelizmente não pôde participar aqui da nossa gravação, mas também contribuiu com a sua listinha e nós 4 somando tivemos essa lista final aqui. Discos cinquentenários.
para começar, então, a gente fala e dá um destaque ao que é o nosso destaque editorial aqui do retrospecto de julho de 1971. Eu passei para o pessoal, e eu também usei como base, uma lista grande de 41 discos, né? Cada um escolheu seus 10 melhores. Ao todo, foram citados 18 discos. Desses 18, 3 foram unanimidade, ou seja, os 4 integrantes que fizeram a sua lista citaram esses discos, ou seja, são discos brasileiros, ou seja, são discos importantes. E na lista final, né, na lista dos 10 melhores de julho de 71, entraram 2 discos brasileiros que a gente vai falar em seguida. Mas a gente começa com o grande campeão, voltando a entregar o troféu para a Inglaterra, que há 2 episódios já não tinha o melhor disco vindo de lá. A gente fala do disco lançado no dia 21 de julho de 1971, ficou com 110 pontos, foi primeiro lugar em 3 listas, na de nós 3 que estamos gravando aqui, só o Zé que colocou em segundo lugar, ou seja, foi quase uma unanimidade absoluta. O terceiro álbum do Black Sabbath, Master of Reality, lançado no dia 21 de julho de 1971, é o grande disco lançado há 50 anos, naquele mês de julho. E aí eu vou já de pronto passar para os nossos convidados, para que eles possam, então, falar um pouco sobre esses discos. Eu sei que eles... Aliás, um dos motivos de ter convidado Igor Natucci e Diogo Bisotto para este episódio é o fato de Master of Reality estar aqui. Não à toa eles colocaram na sua primeira colocação. Mas eu abro os trabalhos perguntando ao mestre Diogo que diga para a gente, então, o que tem de importante e por que esse disco deve ser venerado, cultuado e escutado, mesmo hoje, 50 anos depois, Diogo. Bom, eu tenho até que me segurar para comentar esse disco, porque eu poderia passar o programa inteiro fazendo um grande monólogo a respeito dele, porque por mais que julho de 71 tenha sido um mês muito produtivo, eu não tive dúvida alguma. É um dos meus discos da vida, para mim é o melhor do Black Sabbath, é o melhor de 1971. Eu acho que ele funciona assim como um grande fechamento dessa fase inicial do Black Sabbath, mais crua, ainda com a produção do Roger Bain. Ele, em relação aos 2 primeiros, ele já vem se afastando um pouco mais do blues e do jazz, que ainda permeavam muitos lançamentos anteriores. Ele vem uma atuada mais visceral, mais própria, mais pesada do que qualquer coisa que já havia saído até aquele momento. Eu acho que questão de timbre, o próprio tempo das músicas, a forma de execução em geral, ela virou uma espécie de padrão que a partir do qual muitas outras milhares de bandas, artistas se basearam para fazer a sua própria música. Eu acho que não é exagero eu afirmar que esse disco, e também junto com o Paranoid, que é o álbum anterior, ele é um dos mais influentes da história do rock. Se for pensar na quantidade de gente que se inspirou nesses álbuns. Eu chego a dizer que o primeiro subgênero do heavy metal já nasceu desse álbum, que é o Doom Metal. Se você pegar por Lord of this World e Into the Void, as bases desse subestilo já estão todas ali. Alguns diriam, eu já não concordo tanto, que o Stoner é um subestilo que também já surgiu desse disco por causa da música Sweet Leaf. Mas aí eu já não sei se posso fazer uma afirmação muito fundamentada. O que eu posso falar com muito fundamento é que essa primeira posição é indiscutível. E para reforçar isso, eu estava fazendo umas contas aqui, eu acho que 4 das minhas 10 músicas preferidas do Black Sabbath, com toda a dificuldade que é escolher isso, 4 delas estão nesse disco, né? Lord of this World, Into the Void, que eu já citei, e também After Forever e Children of the Grave. Eu acho que principalmente Children of the Grave e Into the Void são daquelas, assim, que ficam alternando posição de favorita minha do Black Sabbath, assim. Alterna conforme o meu humor, o tempo e tal. Mas desculpa, não quero me estender mais, já falei muito.
Não, maravilha. Pois é, eu não sou um grande fã do Black Sabbath como vocês são, né? Mas é um disco que eu já tinha escutado, mas aí eu fui escutar novamente e eu achava que ele não estaria na minha primeira posição. Eu achava que eu ia acompanhar o Zé. No fim das contas, o Zé colocou o Funkadelic, o Maggot Brain, no primeiro lugar, mas quando eu ouvi o disco, eu disse, não dá, vai ter que ser esse em primeiro, porque como o disco, assim, ele é, eu não sei nem como explicar direito, ele é um disco completamente também coeso, tu consegue ouvir ele várias vezes e cada música tem uma personalidade muito forte em si, mas juntas formam o disco que é, né? E aí, legal que eu até não sabia, né, que era uma das músicas favoritas do Diogo, mas Into the Void é a música que eu selecionei, que é uma das que eu também mais gostei, assim, né, nessa última audição eu já conhecia, era uma das que eu gostava, mas foi a que mais me impactou também, uma das, e aí é a que tá na nossa playlist do episódio, né, disponível no Spotify, é a faixa que abre a nossa playlist, já que Master of Reality é o nosso grande disco campeão de julho de 71, mas eu acho que o Igor deve estar com uma vontade de falar um pouquinho sobre esse disco, né, Igor? Fique à Com vontade. certeza. Obrigado, com certeza. Eu acho que, desculpe, eu acho que o Master of Reality ele é a culminância de um processo que se iniciou no primeiro álbum do Black Sabbath, em 1970, e que tomou forma, talvez definitiva, num certo sentido, mas ainda não plenamente elaborada no Paranoid, que também foi lançado mais para o final do ano de 1970. Me parece, e eu já devo ter comentado isso no programa anterior, que o heavy metal era uma coisa que estava no ar, assim, uma coisa que estava flutuando no ar, que existia enquanto sabor dos tempos, uma possibilidade criativa que desde a segunda metade dos anos 60 rondava as bandas da Inglaterra, mas ninguém conseguia alcançar, de fato, o heavy metal, e foi Black Sabbath, com seus dois primeiros discos em especial, que alcançou isso e que mostrou que o heavy metal era possível, assim, era possível criar, juntar esses elementos que várias bandas estavam trabalhando, uma de um lado, outra do outro, e juntar todas essas coisas, conjurar todas essas coisas num único som, como o heavy metal. E, de certo modo, quando se grava um álbum como o Paranoid, de 70, a gente já meio que concluiu o processo de invenção do heavy metal. E o que vai se fazer depois que se inventa o heavy metal? O que vai se fazer depois que se cria uma coisa que é tão peculiar, tão única e tão revolucionária dentro do rock? Bom, tu vai pegar essa estrada e tu vai até o limite, tu vai ver até onde tu consegue ir com essa estrada. E me parece que o Master of Reality é isso, é o Black Sabbath se dando conta, bom, nós descobrimos esse caminho aqui, nós encontramos esse caminho nas músicas do Paranoid, em War Pigs, em Paranoid, nós encontramos esse caminho em Electric Funeral, agora para onde é que a gente vai levar isso? E é esse caminho que surge no Master of Reality. Ele me parece um álbum que acaba sendo, como bem colocou o Diogo, ele é absurdamente influente, é um álbum que não tem como qualquer fã de rock pesado que tenha surgido depois do lançamento desse disco traz um pouco desse trabalho no seu DNA musical, é inevitável. Mas ele me parece ainda um álbum no qual há um foco muito interessante por parte da banda. Acho que a banda, nesse álbum, resolveu, bom, é assim que se faz para ser pesado. Então, até que a gente consegue chegar sendo pesado. Qual é o nosso limite no sentido de ser pesado? O que dá para ser pesado? É um álbum que ele é intransigente no seu peso. Ele não é embora a gente tenha, por exemplo, Solitude, que é uma balada, mas mesmo ela é uma balada carregada, é uma balada sombria, é uma balada soturna, ela não há margem não há raios de sol, não há iluminação para deixar mais claro aquele sentimento de ameaça, de peso, de meio de surpresa que marca grande parte do Master of Reality. Eu sinto muito isso. Eu sinto que ele é um álbum de 4 gênios da música, porque todos os caras do Black Sabbath eram gênios, né? E que estão levando o som que eles descobriram no Paranoid, que descobriram no primeiro álbum do Black Sabbath, meio ao acaso,
estão levando as últimas consequências. E eu acho isso absolutamente brilhante no Master of Reality, que talvez seja, nesse sentido específico, o mais importante dos trabalhos da banda, porque ele cristaliza. Tudo que a gente vinha dos álbuns anteriores, da criação do heavy metal, ganha formato, ganha definição, ganha foco no Master of Reality, e a partir daí o heavy metal deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza. Para mim, é um dos álbuns definidores de todo um gênero e certamente é um dos álbuns mais importantes de todos os anos 70. Maravilha, sim, com toda essa, né, esse peso de carregar a definição de um gênero, inevitavelmente seria e é um dos grandes discos dos anos 70 que estavam recém começando, né? E até não sei, vocês talvez saberiam dizer melhor, com mais precisão, mas heavy metal que ainda não era chamado de heavy metal ou já havia surgido esse nome, não sei se vocês têm essa curiosidade, porque se chamava de heavy rock no início, né, até via denominação. Era um rótulo em disputa, o heavy Sim. metal, né? Tipo, porque se aplicava até desde algumas bandas já mais no final dos anos 60, já meio que usavam esse termo, mas ele ainda não era um termo que meio que não sabia muito bem o que estava definindo, sabe? Então havia uma grande disputa em torno do gênero. Eu acho que essa é uma das grandes forças do Black Sabbath, porque ele dá certeza. A partir do momento em que ele surge e o termo vai se consolidar um pouco mais adiante, porque se falava muito na época em heavy rock, como tu colocou, se falava muito nessa mistura de conceitos, né? Tratava aquela questão do hard rock também, tipo, muitas bandas que hoje a gente considera hard rock, na época eram consideradas heavy metal e etc, e assim vai, mas me parece que se torna inequívoco o heavy metal a partir do Black Sabbath. Um pouco depois viria o Judas Priest com o Sad Wings of Destiny. Eu espero que a gente possa, num momento futuro, comentar aqui no programa a respeito desse álbum, que para mim é outro dos álbuns definidores dos anos 70, no que tange ao som pesado, que dá mais elementos e ajuda a deixar mais claro algumas coisas, mas me parece que é muito isso. O heavy metal era um termo meio em disputa ali, que às vezes servia, sei lá, para o Steppenwolf, às vezes servia para o som que estava sendo feito até pelo, sei lá, pelo Grateful Dead. Tipo, às vezes, muitas vezes não se tinha muita certeza de quem era, no fim das contas, heavy metal. E aí chega o Black Sabbath e diz, não, heavy metal somos nós somos metal. E aí a coisa muda completamente de figura. Acho que é mais ou menos por aí, Diogo. O que tu tem, assim, do ponto de vista pessoal, com relação a esse disco, assim, tem de quando tu conheceu o disco? Foi por esse disco que tu conheceu o Black Sabbath? Como que foi? Não foi por esse disco que eu conheci o Black Sabbath. O disco pelo qual eu conheci o Black Sabbath foi um disco com Ronnie James Dio no vocal. Foi o disco Mob Rules. Foi um marco até para minha introdução na música como algo meu e não como algo que eu simplesmente aprendia do rádio, das pessoas que viviam ao meu redor. Foi o Mob Rules. E o primeiro que eu comprei, acho que foi o Reunion de 98, que foi quando a formação original do Black Sabbath se reuniu depois de muitos anos, lançaram esse álbum ao vivo e depois continuaram fazendo turnês esporádicas e só foram lançar um álbum completo em 2013, né? Mas depois eu fui voltando. Obviamente, logo em seguida já queria devorar esse universo. Fui conhecendo não só o Black Sabbath, como a carreira solo do Ozzy, a carreira do Ronnie James Dio, porque eu gostei muito do que eu vi de cara também por causa do Ronnie James Dio, né? Mas o Master of Reality deve ter sido, assim, tipo, quinto, sexto, sétimo disco que eu comprei, até porque isso é a época que eu morava em Vacaria ainda, né? Não sou de Porto Alegre, sou de Vacaria, então nós nem sempre tinha acesso. Então, às vezes, eu acabei comprando até discos que não eram os mais, mas era o que eu tinha e eu gostava também. Então, foi um processo de regressão. Então, eu tive, antes de ter o Master of Reality, eu tive o primeiro, tive o Volume 4 e outros discos mais. Mas, a partir do momento que eu tomei conhecimento desse, aliás, pelas próprias músicas executadas no Reunion,
que já eram as músicas que, em geral, as que mais me chamavam a atenção, com ênfase para Children of the Grave e Into the Void. Então ele se tornou um disco assim de... É um dos meus, provavelmente, 10 discos preferidos de todos os tempos, assim, com tranquilidade. Espetáculo, espetáculo. E contigo, Igor, e falando sobre essa influência, né, do Black Sabbath e desse disco, enfim, no que veio a se fazer no rock, no metal depois, o que tem disso na Inner Caligula também? Olha, tem bastante coisa. Eu acho que um dos pontos fundamentais, que é uma lição para mim como músico de heavy metal, para minha banda, e acho que para qualquer um que toque heavy metal, é a importância do riff, né? Eu acho que ali uma das grandes lições que o Black Sabbath nos traz e que se consolida muito no Master of Reality é a importância do riff com um elemento quase narrativo do heavy metal. Porque, óbvio, o riff ele é uma constante nos mais diferentes estilos musicais, é uma coisa que existe, que vai desde o jazz até o folk, tem riff. Então, tipo, é um conceito que não tá, embora a gente associe muito com o rock, ele não tá tão preso a estética do rock and roll, mas poucos estilos, gêneros ou subgêneros usam o riff da maneira como o heavy metal usa, né, que é uma coisa quase narrativa, uma coisa cinemática mesmo, né? Perdão. E isso é uma coisa que qualquer banda de metal tem que levar muito em consideração, né? O fato de que uma boa música de metal, quase com toda certeza, vai ter que ter um bom riff. Pelo menos um. Quanto mais, melhor, mas pelo menos um. E, para mim, o Black Sabbath é a grande lição que se pode ter em termos de riff, porque Tony Iommi é um monstro na arte de criar riffs de heavy metal. Eu fico imaginando como é que ele consegue. Ele deve ser aquela coisa: o cara acorda de manhã cedo, vai tomar um café da manhã, assim, tá preparando ali o café. Opa, tive a ideia de um riff. E lá vai ele pegar a guitarra e gravar um riff. É uma coisa impressionante. A fluência e a capacidade que ele tem de fazer essas coisas. Não foi o primeiro disco do Sabá que eu escutei. O primeiro álbum do Sabá que eu comprei foi o Paranoidrum Balaio. Então, acabei meio por coincidência começando pelo que é o álbum seminal, por assim dizer, do Black Sabbath. Não sei dizer, talvez tenha sido mais ou menos como o Diogo, tenha sido o quinto, sexto álbum do Sabbath que eu comprei de fato, foi o Master of Reality. Mas desde a primeira vez que eu ouvi ele, se tornou um dos meus favoritos, porque eu acho ele é impiedoso, ele é inclemente, eu acho isso muito, muito forte, muito marcante. Um álbum assim, uma pessoa que não conhece heavy metal, que não tem nenhum interesse por heavy metal, a gente chega e diz, bom, um bom ponto de partida, uma boa forma de tu saber o que significa o heavy metal, ouve o Master of Reality, é um bom começo. Pode não ser o álbum mais receptivo, porque ele é um álbum meio hermético, em certo sentido, mas ali tu vai entender muito do que significa o heavy metal a partir do Master of Reality. Maravilha. Diogo, queria falar alguma coisa? O Igor mencionou o Tony Iommi e eu acabei de me dar conta que eu esqueci de mencionar o cara que é a figura mais importante. Eu acho que ninguém é tão importante na música, para mim, quanto o Tony Iommi. Eu amo esse cara. Eu posso dizer com muita tranquilidade que o trabalho dele mudou a minha vida. Porque o meu gosto pela música acabou orientando muita coisa na minha vida, as minhas amizades, as pessoas que eu conheci, as relações que eu fiz. Então, a importância do Tony Iommi acaba transcendendo simplesmente o fato de eu escutar a obra dele. Então, eu tenho que deixar bem claro o quanto eu amo esse cara. Esse cara é sensacional. Que legal, que espetáculo. Então, Black Sabbath com Master of Reality sendo aí o grande disco de julho de 1971. A gente está gravando aqui o Musicatest em retrospecto no dia 5 de julho. No dia 21 ele completa 50 anos. Esse, então, um dos maiores discos do metal, talvez dispute esse título, né? Aí, entre os grandes discos da história do metal. Dando sequência aqui à nossa lista dos 10 mais de julho de 71, vamos completar esse pódio com 2 outros grandes trabalhos. Aí, em segundo lugar, ficou o Maggot Brain, do Funkadelic,
que é o terceiro disco da banda também, último gravado com a formação original do Funkadelic, foi o disco campeão do Zé, certamente o Zé falaria muito bem e falaria melhor sobre o Funkadelic, mas é o disco que eu achei, que eu gosto muito desse disco, também ficou no meu segundo lugar. Eu achei que ficaria em primeiro, mas como eu já comentei, o Master of Reality suplantou, assim, eu disse, não vai ter que ser o Black Sabbath, mas mesmo assim, de todos os discos que tinham na lista, assim, não tem nenhuma música que me toque tanto quanto me toca a faixa título desse disco, que é a faixa instrumental que abre o Maggot Brain, enfim, é algo assim surreal a forma como essa música me toca. Produção do George Clinton, né, uma das bandas lideradas pelo George Clinton, ele que liderava o Funkadelic e o Parliament, e ficou então na nossa segunda posição. E completando o pódio, aí mais um heavy metal junto, aí um hard rock, que é o quinto disco do Deep Purple, Fireball, foi lançado no dia 9 de julho daquele ano e ficou aqui com 44 pontos em terceiro lugar, e outra unanimidade, né? Também citado por todos os integrantes da roda, pelo Zé, pelo Diogo, pelo Igor e por mim também. Então, eu vou passar a bola agora para o Igor, que foi o segundo lugar dele, esse disco do Deep Purple. O primeiro disco da banda atingiu o primeiro lugar nas charts, e que também é um disco, talvez não tanto quanto o nosso primeiro lugar, mas é um disco também muito influente no metal, né, Igor? Com certeza, é um álbum que marcou muitos músicos, muitas pessoas envolvidas com heavy metal, e ele marcou um momento de grande ascendência por parte do Deep Purple. Eu gosto muito do Fireball, acho que ele tem um conceito curioso em torno dele, que é o fato, mas a gente tá, óbvio, tem muito disco ao vivo, álbum gravado ao vivo em estúdio, mas o Fireball ele é um álbum quase composto ao vivo, porque a banda tinha muito pouco tempo para escrever música, tinha muito pouco tempo para gravar, era show, bom, aqui agora tem um intervalinho, entra no estúdio, inventem uma música e gravem, porque ela vai ter que entrar no disco. Então, o Fireball ele é um álbum que foi muito pouco elaborado, e alguns dos músicos envolvidos com o álbum mesmo, como o próprio Ian Gillan, o Ritchie Blackmore, eles admitem que eles quase não tiveram tempo para pensar a respeito do álbum enquanto estavam fazendo. E é muito impressionante que, mesmo feito dessa maneira absolutamente corrida e extremada, na pressa, sem tempo de pensar no que estavam fazendo, eles conseguiram fazer um belíssimo disco de rock pesado. Eu acho assim, é um álbum que talvez não seja tão marcante para o ouvinte eventual, porque não tem quase nenhum dos grandes clássicos, né? Só a versão norte-americana que tem Strange Kind of Woman, que é, assim, aí uma das músicas mais conhecidas, eles tocam até hoje nos shows, mas se a gente pegar a versão inglesa, por exemplo, não tem Strange Kind of Woman, então é uma formatação diferente, mas mesmo assim as músicas são todas muito boas, muito interessantes, pesadas, e eu gosto que elas têm um toque de experimentação nelas, não exatamente serem músicas experimentais, mas são músicas de uma banda que está descobrindo, talvez como o próprio Black Sabbath, no caso do Master of Reality, descobrindo até onde pode ir. Então a gente pega, sei lá, The Mule, Demon's Eye, a própria Fireball mesmo, são músicas que elas meio que tentam experimentar caminhos para a banda, e isso surge a partir de uma posição muito interessante, que é uma posição de falta de tempo para pensar, aquela coisa, bom, chega o Ritchie Blackmore, um riff, inventei um riff agora, tá, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Então é um álbum que ele acaba sendo muito espontâneo na sua composição, e eu acho que ele acaba funcionando muito bem, é um álbum muito coeso, muito interessante de escutar, é um álbum bastante forte, que talvez não seja tão marcante quanto o In Rock, que eu acho que para mim é o álbum seminal do Deep Purple, na minha opinião. Não é tão bem sucedido quanto o Machine Head, que viria depois e veio com grandes clássicos, Smoke on the Water, Highway Star, Space Trucking, é um álbum muito clássico,
Talvez o Fireball fique no sanduíche entre esses dois e aí não apareça tanto, mas para mim é um dos grandes álbuns da banda e de todo o som pesado dessa primeira metade dos anos 70, sem dúvida nenhuma. Maravilha, Igor. Bom, e Diogo, a gente estava falando, tu falaste, né, do disco do Black Sabbath como sendo um dos definidores ou precursores do estilo chamado Doom Metal. Há quem diga que Fireball, especialmente falando da música, seja a pedra fundamental do thrash metal, que até seria, né, do ponto de vista do tempo da música, o oposto, né, uma música, um metal mais rápido, mais acelerado. Concorda com isso? E, enfim, o que tu teria para dizer sobre esse disco e também, se quiser falar um pouco sobre o Funkadelic, fica à vontade. Claro. Eu acho que Fireball não tem a mesma. Eu acho que tem importância de influência pro thrash metal, mas ele não, digamos, cristalizou o estilo como acho que Into the Void, principalmente, cristalizou o que é o Doom Metal, porque eu ouço Into the Void e ouço as bandas que surgiram nos anos 80, fazendo aquilo que depois convencionou se chamar de Doom Metal. Eu ouço e a diferença é muito pequena. Eu ouço Fireball e ouço as bandas de thrash metal, aí já fica muito evidente a influência, mas não é aquilo que bateu, é isso aí. Mas sim, eu acho que faz muito sentido. Claro, e aí depois foi vindo outras coisas que depois somaram-se a isso. Eu penso, por exemplo, músicas do Motorhead, que também fazem parte dessa fundação, desse subestilo, músicas tipo Overkill, música do Judas Priest, tipo Exciter, que também viriam a ser pais e mães de outros subestilos mais extremos do heavy metal, né? Mas reforçando uma coisa que o Igor disse, né? O grande problema do Fireball é que ele foi lançado entre dois discos que são tidos como os melhores do Deep Purple, né? Que é o In Rock e o Machine Head. Mas, por si só, ele é um belo disco. Eu acho que é para carimbar que o Deep Purple é um dos pais do heavy metal. Sobre a música Fireball, ele é um raro caso que o Ian Paice usa dois bumbos. Eu não sei se foi o primeiro, mas era uma coisa relativamente nova ainda no meio rock. Dois bumbos era uma coisa mais do jazz ainda. E que só que ao mesmo tempo que é uma música que é meio porradaria desenfreada, tem aquilo que o Igor disse, né? Ele tem um temperinho jazz, no caso, né? Que é um diferencial, aliás. A respeito disso, há de se destacar o trabalho do Ian Paice, que eu acho que ele é o músico de maior destaque nesse disco, não só por causa dessa música, eu acho que The Mule é um outro baita exemplo disso. Rich Blackmore também está tocando muito nessa música. Tem esse lado mais pop também, Strange Kind of Woman, eu diria que é a Smoke on the Water do disco. Não é a melhor música, mas é o sucesso. E Demon's Eye, que tem na versão inglesa, eu acho que não tem na americana, também um quesinho mais pop, que é digamos, também outro pequeno clássico desse disco. A respeito do Funkadelic, cara, eu não sou um grande conhecedor do Funkadelic, mas esse disco eu conheço, eu já conheço uns bons anos. Ele vem muito naquilo que eu já comentei numa edição anterior do Musicatessen, que é a questão que nessa época de grandes músicos negros estavam cada vez mais atentos ao que vinha rolando na época de questão de psicodelia, novas possibilidades. Eram caras que não estavam se fechando em si, eles estavam se abrindo, estavam consumindo o que tinha, e um dos principais caras disso é o George Clinton, que é a figura central do Funkadelic. Eu acho que a obra do Jimi Hendrix foi especialmente muito importante para os caras. Eu acho que a faixa título, My Got Brain, exemplifica isso muito bem. A última faixa, Wars of Armageddon, que também é meio que a culminância de todo esse experimentalismo que está nesse trabalho. É coisa mais estilo livre, efeito sonoro, recortes. E é um baita disco, tanto que eu citei. E só, já que a gente está falando de heavy metal, né, tem uma música desse disco que é praticamente heavy metal também, que é Super Stupid. Para os padrões da época, assim, é uma música pesadíssima. Maravilha. Igor, queria falar alguma coisa?
Só dar um rápido palpite nessa questão do thrash metal. Eu acho que é uma teoria que eu tenho há algum tempo. Para mim, o Fireball, a música Fireball, ela de fato é dos primeiros a dar aquela pista do template do thrash metal. Mas se eu fosse dizer a primeira música que ajuda a definir o thrash metal seria a música do Black Sabbath, Symptom of the Universe, do álbum Sabotage. Eu acho que é o primeiro riff de thrash metal de todos os tempos é o dessa música. Eu só queria dar esse palpite aí. Massa, maravilha. Bom, assim a gente encerra o nosso pódio, né? E vai dar sequência agora pro resto da nossa lista. Só para eu falar que eu fui conferir, é nessa música mesmo, Maggot Brain, que eu falei que me tocava profundamente. O George Clinton diz que quando entraram no estúdio, ele falou pro Ed Hazel, o guitarrista do Funkadelic, tocar o solo e tocar a música imaginando como se a mãe dele tivesse morrido. E, enfim, eu acho que ele conseguiu, porque eu ouvindo com os fones, assim, é uma música que me arrepia até hoje, assim, escutando ela, sabe? Tu já sabe o que tu vai ouvir, mas ela consegue te surpreender. O solo do Ed Hazel também fica aqui a dica para essa nossa medalha de prata e a nossa medalha de bronze, o Deep Purple, com Fireball. Bom, vamos dar sequência aqui à nossa lista dos melhores de julho de 71, e aí aqui já fazendo um meia-culpa. Mas a gente finaliza essa primeira parte, né, o top 5 dos discos de julho de 71, com o primeiro disco brasileiro aqui já aparecendo, Caetano Veloso, com o seu disco auto-intitulado, lançado no exílio, né? Ele lançou esse disco em 70 lá na Inglaterra e ele foi lançado em 71 no Brasil. Na verdade, sendo bem sincero, foi em junho de 71, segundo o site oficial do Caetano. Acontece que, enfim, por um lapso deste produtor que vos fala, acabou entrando na lista de julho, mas, enfim, o que importa, eu acho que é falar um pouco sobre esse disco do Caetano, que ficou na nossa quarta posição, com 32 pontos, um disco que é a nossa terceira. Eu falei que tinham 3 unanimidades, também foi um disco citado por todos os 4 que colaboraram para fazer essa lista do mês de julho. E, em quinto lugar, finalizando essa primeira parte, né, da lista, esse top 5, ficou o disco do Isaac Hayes, o Shaft, que é a trilha sonora, né, para o filme. E aí, um disco que foi lançado pelas fontes que a gente encontra na internet em julho ou agosto de 71. Aí, né, tendo a discordância entre fontes, aí eu tomo a liberdade e coloquei no mês de julho o disco do Isaac Hayes, um álbum duplo, né, trilha sonora do filme, que também é de 71, um disco na maior parte instrumental, mas que tem também algumas faixas cantadas. Bom, vou abrir aqui de cara já para o Diogo falar um pouquinho sobre os discos, tanto do Caetano quanto do Isaac Hayes. Quando eu confirmei para ele que o Shaft ia entrar, ele falou, bacana, interessante falar um pouquinho sobre esse disco. Então, abro o microfone para ti, Diogo. Caetano Veloso em quarto lugar e Isaac Hayes em quinto. Falar primeiro sobre o Isaac Hayes, que está mais bem colocado na minha lista. Esse disco é sensacional. Eu acho que mesmo quem já conhecia o trabalho anterior do Isaac não estava preparado para um disco como esse. Eu acho que ele é um disco à frente do tempo. Em retrospecto, assim, às vezes pode ficar meio embaçado, mas pensando no que vinha sendo feito, no que ele havia feito, no que se fazia em trilha sonora, eu acho que é um disco à frente do tempo. É um disco que revela nuances diferentes a cada vez que tu ouve, as influências diversas que ele tem. Fica bem evidente, tem influência de bossa nova, smooth jazz. É um disco que certamente influenciou muita gente que veio depois, não só pela sonoridade em si, mas também pelo estilo de produção, todo esse clima mais relaxado que ele tem. E também o fato de ser uma trilha sonora feita por um artista pop, que até então não era tão comum assim.
E pensando assim no impacto, já que a gente está falando tanto de Black Sabbath, né? Uma coisinha interessante é que a introdução de bateria do tema principal de Shaft, bem dizer, é Supernauta do Black Sabbath, que só viria a sair um ano depois. Alteração mínima. Segundo, sobre essa questão de eu achar que é um disco à frente do tempo, né? O estilo de execução, a mescla de estilos, assim, eu acho que tem muito a ver com um gênero musical que só viria a aparecer anos depois, já mais para a segunda metade da década de 70, que é o city pop japonês. Tem uma música nesse disco em especial chamada Café Regios, maravilhosa, que se alguém disser que é do, sei lá, do Tatsuro Yamashita, muita gente ia acreditar. Esse cara acho que seria talvez o maior arquiteto assim dessa sonoridade city pop, né? Eu acho que não é o melhor disco do Isaac. Eu acho que o segundo, o Hot Butter Soul de 69, eu acho imbatível. Mas é outra coisa. É uma coisa, é uma trilha sonora, é uma coisa à parte e é magnífico. Ele, se não me engano, ele até ganhou o Oscar de melhor canção com esse tema principal de Shaft, né? A respeito do Caetano Veloso, né? Citei ele na minha lista, fiquei meio assim, putz, será que eu cito, né? Caetano Veloso, pá, acaba sempre entrando, né? O pessoal não dá para falar mal do cara, né? Mas né, citei até porque eu não sou estúpido, né? Eu também não sou surdo, né? Dei meu votinho porque é um grande disco. Eu acho que o Caetano tem uma relevância muito grande nacional e internacional. É um disco muito bom, acho que todas as músicas são legais, acho que London London é sensacional, A Little More Blue é sensacional, Maria Bethânia, e, cara, belo disco também. Espetáculo, Diogo. Pois é, London London é a música que está na nossa playlist, né? Para o pessoal que quiser conferir depois, a playlist do Spotify foi a que eu selecionei. Acredito que talvez seja a mais conhecida do disco, não saberia dizer com certeza, mas das músicas do Caetano Veloso, né? Porque ele também faz um cover de Asa Branca no disco, mas das composições dele, acho que talvez seja a que tenha ficado um pouco mais popular, com várias outras gravações também, né? E acho, daí eu quero também repassar a palavra para o Igor, que o Igor colocou esse disco na quinta posição dele, porque o Igor participou também do programa que a gente falou do disco do Gilberto Gil, No Exílio, e acho interessante a gente observar, e hoje, claro, né, 50 anos se passaram, a gente sabe muito como cada um, falando de Caetano e Gil, como cada um encarou esse exílio em Londres, né? Enquanto o Gil encarou um pouco mais de boas, assim, ia sair, ia tocar, conhecer gente, o Caetano ficou muito abalado, né? Ficou muito introspectivo, muito recluso. E acho que um pouco disso se reflete tanto na obra do Gil quanto na obra do Caetano. Não sei se o Igor concorda com isso, e abro a palavra para ele falar, enfim, aí o que ele achar importante falar sobre esse, e se quiser comentar o Shaft também, fica à vontade. Perfeito. Eu concordo muito contigo, Eduardo. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que me fascina bastante, né? Eu tenho uma certa fascinação pessoal por esse período de exílio desses heróis da MPB. Eu acho que ele nos traz ângulos desses artistas tão conhecidos que talvez não sejam os que a gente está mais acostumado a observar. E com certeza nesse trabalho do Caetano, que é um trabalho que para mim toca muito porque eu gosto, né? Enquanto apreciador de música, eu gosto do lance da introspecção, eu gosto desse elemento do, da, da sonoridade mais contida, mais reflexiva, um toque de melancolia. Isso é uma coisa que, para mim, como apreciador de música, tem apelo. É óbvio que para os artistas ficar introspectivo, ficar triste, talvez não seja a coisa mais agradável do mundo, mas eu acho que gera grande música, gera música de muito boa qualidade. E me parece que esse álbum especial do Caetano Veloso, ele tem um tom melancólico muito marcado, né? Inclusive, eu acho que a London London, que é uma das músicas mais conhecidas, talvez seja uma das únicas canções desse disco
no qual abre um pouco mais a paleta de cores, aparece uma luzinha no horizonte, é uma música um pouco mais viva, por assim dizer. As outras canções, de modo geral, são músicas que se permitem mais demonstrar essa dor que o Caetano sentia de estar tão longe da família, de estar tão longe do país. O Caetano é um brasileiro pleno, né? Uma figura que só encontra sua plenitude como artista, como criador e como ser humano estando no Brasil. E eu acho que esse é um subtexto muito interessante desse trabalho do Caetano, né? Que é um trabalho excelente, é um trabalho que eu acho fantástico, é um dos discos que, a mim, dos discos do Caetano, é um dos que mais me toca, né? Não estou querendo de forma alguma dizer que não tem qualidade, tem muita qualidade nesse disco, mas ele é o disco de um Caetano que se sente talvez distante do cenário que ele precisaria para ser Caetano plenamente. Então ele acaba sendo, até eu noto uma certa semelhança nesse disco, não sonora, mas em termos de sentimento, de expressão, com algumas coisas que o Bob Dylan faria e que teria feito em anos anteriores. Essa coisa do folk meio triste, essa coisa de tu usar músicas que têm arranjos simples para contar histórias complexas. Eu sinto uma conexão de espírito entre o que o Caetano fez nesse disco e o que artistas como o Bob Dylan, que é a referência mais óbvia dentro dessa realidade, mas não apenas ele, como pessoas como a Joan Baez também, que fazem essa expressão da melancolia, o próprio Simon Garfunkel em muitos momentos, e eu noto essa conexão, não de som necessariamente, mas de sentimento em relação ao que o Caetano faz esse trabalho. Isso também para mim é um aspecto que é muito fascinante. Quanto ao Isaac Hayes, é um artista que eu conheço pouco, né, e por isso acabou até não entrando na minha lista. É um artista que sempre teve um pouco à margem das avenidas musicais que eu fui explorando, aquela coisa que a gente vai descobrindo a música, e aí ele sempre teve ali no cantinho, mas nunca chegou a estar ao ponto do alcance, assim. Então eu ouvi bastante até músicas do Isaac Hayes no decorrer da minha vida, mas nunca com a atenção devida, e essa foi o Música Testa acabou sendo a primeira oportunidade de eu parar um pouco mais, vamos ouvir um pouco mais, e talvez eu ainda precise entrar um pouco mais na batida do que ele propõe ali para conseguir apreciar plenamente, né? Deu para sentir muita qualidade, mas talvez o Igor Natucci ainda precise de algum tempo para compreender direitinho as nuances do que está ali, né? Mas o álbum do Caetano Veloso já bate muito mais com com esse meu sentimento enquanto ouvinte de música, e é um dos álbuns, para mim, são seminais e muito marcantes da música brasileira nessa primeira metade dos anos 70. Maravilha, Igor. Acho que o Diogo queria fazer um comentário. Não, era só a respeito de London London, que acredito que muita gente conheça. Eu conheci primeiramente porque ele está num dos discos mais vendidos da história do Brasil, que é o Rádio Pirata ao Vivo do RPM, que tem uma versão sim. da música. Então é uma música que transcendeu o público do Caetano bastante. Verdade. Versão do Paulo Ricardo, né, do RPM. Isso aí. E falando só para completar aqui, fechar esse primeiro bloco, então, o Shaft, né, o disco do Isaac Hayes, o Diogo estava fazendo esse comentário de um disco em certa medida à frente do seu tempo, no que diz respeito, por exemplo, à questão de trilha sonora, de filmes, do que vinha sendo feito. Em 2014, o disco entrou para o Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso Americano, que, enfim, é um registro de canções e discos que eles consideram importantes, seja por sua relevância histórica, cultural, estética. Então, um disco que entrou para esse registro não é pouca coisa, né? E a faixa que está lá na nossa playlist é a faixa título, né? O tema de Shaft, que, segundo aquela lista que tem na internet de músicas que tocaram muito nas rádios brasileiras em 71, é uma das músicas mais tocadas
tá nessa lista, que é uma lista extraoficial, né? Na 27ª colocação, música que venceu o Oscar, né? Venceu o Oscar de melhor música, melhor trilha original, Theme from Shaft, do Isaac Hayes. E com esse disco a gente encerra o nosso top 5 da lista dos 10 melhores discos de julho de 1971. E agora a gente vai passar para a segunda metade, né? Os discos que vão da 6ª à 10ª posição, e aí são discos até ficaram bem cotados, alguns deles. Houve empates, aí a gente teve que fazer algum desempate, mas eu vou listar quais são esses discos da nossa 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª colocação, e daí eu vou abrir para o Diogo e para o Igor comentário os que eles se sentirem mais à vontade para falar também. Em 6º lugar ficou o disco ao vivo da Allman Brothers Band, at Fillmore East. A gente, né, também comecei falando sobre o fechamento, né, dos palcos, né, do Fillmore West e do Fillmore East. Esse disco lançado no dia 6 de julho de 71, ou seja, no dia seguinte aqui a nossa gravação completa, 50 anos de lançamento. É um disco, um álbum duplo, lançado naquele ano e gravado também naquele ano. Foi gravado em março de 71 no Fillmore East, e aí em julho saiu esse que é considerado um dos melhores álbuns ao vivo da história. Eu gosto bastante desse disco, achei que ia entrar na minha lista e não entrou. Não bateu dessa vez. Eu ouvindo ele, não bateu da forma como eu imaginei que fosse bater. É um disco que também está lá no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso Americano, tá desde 2004 lá. Em 7º lugar ficou o álbum do Gentle Giant, Acquiring the Taste, que é o 2º disco da banda, produzido pelo Tony Visconti. Aí entrando um disco do rock progressivo, o Zé não pôde gravar aqui, então não vai poder falar mal do Gentle Giant, porque o Zé não é dos mais adeptos do rock progressivo. Um disco que não entrou na minha lista também, assim, foi um disco que eu fui acquiring the taste, assim, eu fui gostando dele à medida em que eu ouvia, mas não foi um disco que me pegou como um todo. E aí ele chegou a estar ali entre entrar e não entrar, mas no fim ficou de fora, assim. Foi um disco que eu acabei gostando mais das últimas músicas, talvez tivesse que ouvir novamente, mas aí a falta de tempo não me permitiu. Em 8º lugar ficou o disco do Chris Christopherson, The Silver Tongue Devil and I, lançado em julho de 71 também, e que é o 2º disco dele, né? 2º disco solo, foi sucesso de crítica, como tinha sido o primeiro, também foi sucesso comercial esse aqui. Em 9º lugar, o nosso 2º disco brasileiro da lista, o Noel Guarani, Legendas Missioneiras, lançado em 1971. Noel Guarani é de São Luís Gonzaga, aqui no Rio Grande do Sul, e é um disco que está nessa lista. Quem colocou ele nessa lista foi o Diogo Bisotto, então tenho certeza que o Diogo vai falar um pouco sobre esse trabalho para a gente. E encerrando a nossa lista, o High Time, do MC5, que ficou na 10ª colocação. Esse que ele é o 2º disco de estúdio da banda, o 3º ao todo, né? Porque eles começaram com um disco ao vivo, que Call the Jams, depois lançaram 2 discos de estúdio. Foi um disco bem recebido pela crítica, mas foi péssimo comercialmente. E aí, depois do High Time, o MC5 se desfez. Encerrando a nossa lista, né? O 10º melhor disco de julho de 71 saiu no dia 6 de julho, então no mesmo dia do álbum da Allman Brothers Band. Mas eu vou abrir agora para o Igor comentar um pouco dos discos que ele se sentia à vontade para falar desses 5 aí. Diga lá, Igor. Maravilha, Eduardo. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o Acquiring the Taste, do Gentle Giant, porque além de eu achar ele um disco excelente dentro da proposta do prog rock, eu gosto de como, nesse caso específico desse disco,
o nome da banda acaba ajudando a entender um pouco o que é a sonoridade do disco, porque me parece que, de fato, é um gigante gentil, né? Eles conseguem juntar momentos de muito peso, de uma pegada roqueira bem forte, junto com elementos que são quase elegantes, assim, há uma sutileza, o disco consegue ser forte e sutil ao mesmo tempo, e consegue navegar bem entre esses dois universos, o que sempre foi, nos melhores momentos do Gentle Giant, sempre foi a sua grande qualidade, o seu grande forte, né? Ser capaz de soar, de ter uma pegada, de ter um caráter quase muscular na música em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ter uma elegância, ter uma capacidade de ser intrincado de uma maneira quase delicada em alguns momentos. E eu gosto muito de como o Gentle Giant consegue lidar bem com esses dois universos. Talvez seja o meu álbum favorito do Gentle Giant, é um pouco difícil dizer isso, porque eu realmente gosto, bem dizer, de todos os álbuns do Gentle Giant que eu tive a oportunidade de escutar, escutei quase todos eles, e eu acho todos que eu tive a oportunidade de ouvir muito bons, mas o Acquiring the Taste eu acho que é um que, concordo com o Eduardo, ele é um acquired taste mesmo, né? Leva um tempo para conseguir entrar, de fato, nessa proposta sonora que o Gentle Giant traz nesse disco, mas eu acho que para quem gosta de prog rock, quem quer, assim, quer entrar um pouco nessa seara do progressivo, o Gentle Giant é uma banda a se escutar, e o Acquiring the Taste eu acho que é um dos melhores álbuns para entrar nesse universo. E aí é interessante também que esse álbum da Allman Brothers Band, porque eu pessoalmente não sou um grande fã de Southern Rock, eu não sou um cara que tem uma fascinação especial pelo estilo, mas esse álbum ao vivo ele é tão bom, ele é tão forte, tão poderoso, que assim, uma pessoa tem que estar... Para dizer que não é bom, para não gostar desse disco, a pessoa tem que estar de muito mau humor, assim, ela tem que estar muito mal disposta com relação ao trabalho, porque ele tem uma força muito grande e ele consegue uma das coisas que é mais importante no disco ao vivo, né, que é te colocar no centro do palco, assim, do nada tu se sente transportado para aquele momento. E eu acho o Allman Brothers Band uma banda simpática a mim dentro do Southern Rock, porque era uma banda que fugia um pouco mais desse estereótipo meio nacionalista que acabou se aplicando muito a esse subgênero do rock. É uma banda que não cabia tanto nessa coisa, dessa exaltação de um nacionalismo exacerbado, embora o fizesse, conseguia ter um equilíbrio bacana nisso, conseguia ser mais acessível nesse sentido, musicalmente muito capacitados. Então, mesmo não sendo um grande fã da Allman Brothers Band e não sendo um grande fã de Southern Rock, mas o At Fillmore East eu acho um álbum incrível, um álbum que se posiciona com muita força. E só fazer, encerrando a minha participação, uma palavrinha muito rápida a respeito do High Time, do MC5, que é o álbum menos cotado dos álbuns do MC5, mas talvez seja o álbum pelo qual eu tenho mais simpatia dos álbuns do MC5. Ele não é um álbum tão político quanto os dois anteriores, ele é um álbum que até certo ponto é mais acessível do que se ouve no Kick Out the Jams e no Back in the USA. Ele é um álbum que é menos áspero aos ouvidos, e a aspereza musical sempre foi uma das grandes características do MC5, e por isso talvez muita gente não dê tanta bola para esse trabalho, mas eu acho um disco bem bacana de escutar, e eu acho que ele me faz pensar no que poderia ter sido o MC5 se tivesse durado mais tempo, tivesse gravado mais discos. Então ele acabou entrando na minha lista muito por uma certa boa vontade pessoal nesse sentido, de pensar, poxa, é um álbum de uma banda que talvez pudesse ter evoluído para direções muito interessantes. Massa, Igor. Só fazer uns comentários em cima da tua participação, começando pelo fim. O MC5, eu sei que, bom, como eu já comentei, o Zé não pôde participar da nossa gravação, mas o Zé é um grande fã do MC5. Aliás, o disco entrou na 10ª posição muito por conta do 3º lugar que ele deu para esse disco, e eu sei que é dos discos do MC5 que ele prefere também. Então, só fazer esse registro aqui que não é só tu que prefere o High Time do MC5. Falando um pouquinho sobre o disco da Allman Brothers Band,
eu senti isso eu não ouvi ele como eu gostaria de ter ouvido, mas eu senti um pouco isso dessa questão, né, de tu imaginar o show como ele aconteceu, só que eu acho que para mim esbarrou aí dessa última vez que eu ouvi. Eu já tinha ouvido o disco outras vezes, tinha gostado, mas eu fiquei pensando, porra, deve ter sido muito foda ver o show, sabe? Ver a performance da banda no palco e tal. Mas aqui ouvindo, eu acho que eu fiquei com essa vontade de estar no show e daí talvez não tenha me batido tanto assim, porque não funcionou para mim como disco ao ouvir dessa vez, assim, né? Mas eu acho que acontece muito disso também, às vezes dependendo do momento, da tua vibe também, de como que tu tá na hora, no espírito de ouvir o disco, ele pega de um jeito ou pega de outro. Fazendo uma ponte literária, eu gosto muito de uma coisa que Stephen King fala, de que todos nós temos filtros do nosso cérebro. E o que passa no meu filtro talvez não passe no teu, mas passa no filtro do outro. Eu acho que nossos filtros também mudam um pouco com o passar do tempo, né? Tem coisas que passam mais fácil e depois talvez não passem tanto, depois voltem a passar. Eu acho totalmente natural. Tem vários álbuns que também eram álbuns que eram fundamentais para mim, e isso eu até tenho um exemplo na cabeça, que é, por exemplo, o The Game, do Queen. Na minha formação musical, ele foi um álbum fundamental. Teve uma época que eu ouvia esse disco todos os dias, praticamente, né? Hoje, se eu voltando para ele, escutando ele, eu penso, bom, é legal, mas tá longe de ser o melhor disco do Queen. Queen fez coisa muito melhor antes disso. Então, o filtro da pessoa vai mudando também na medida que o tempo vai passando, né? Não, legal. É o que eu costumo falar aqui também, que essas listas, a única coisa que eu tenho certeza dessas listas é que ela, no seu todo, elas são quase nada definitivas. Poucas coisas nessas listas são definitivas e elas mudam muito, ainda mais uma lista de 10 discos, né? Ela acaba mudando muito, tanto as pessoais quanto a final, certamente mudaria se fosse com as mesmas pessoas, sei lá, ano que vem, talvez a lista já fosse outra. Mas quero passar a palavra para o Diogo poder falar um pouquinho sobre esses discos. Eu sei que ele tem bastante coisa para falar, talvez sobre quase todos eles, né? Pelo menos da lista pessoal do Diogo, só um não entrou na lista final, então o Diogo vai poder. Ele meio que comandou essa lista de julho aqui. Diga lá, Diogo. Pois é, dos 10 que entraram, 9 estão entre os meus também, né? Começando com o nosso sexto colocado, né, Allman Brothers. Eu não sou tão fã assim de disco ao vivo, não é uma coisa que eu escute muito em casa. Eu acho que a experiência completa do show ainda é essencial. Mas, para quem gosta de disco ao vivo, dificilmente fica melhor do que esse At Fillmore East do Allman Brothers. Eu acho que é uma obra muito acima da média em se tratando de disco ao vivo, que é uma banda muito entrosada, que é algo muito importante por uma obra desse tipo. Tem um dos melhores guitarristas da geração dele, que é o Duane Allman, que morreu precocemente pouco tempo depois disso. E eu acho que apesar de eu não gostar tanto desse estilo meio jam band, assim, que o Allman Brothers tinha, e muito mais em cima de um palco, eu acho que os caras encaixam tudo tão bem que isso até passa meio despercebido. Eu acho que mesmo quando as faixas se estendem bastante, não se torna nada chato. Eu adoro, por exemplo, aquele solo estendido de Stormy Monday, maravilhoso. E sim, o Duane Allman era um baita guitarrista, mas tem que ser mencionado também que o outro guitarrista, o Dick Betts, também era um cara muito valioso na banda, porque eu acho que como compositor, talvez ele fosse uma figura mais... Talvez fosse a figura principal, assim, na minha percepção, não sei de quantidade de músicas, porque eu penso que é um disco que tem muitos covers, né? Mas a minha preferida é uma música do Dick Betts, que é In Memory of Elizabeth Reed, que é sensacional. Sobre o Gentle Giant, né? O Gentle Giant é daquelas bandas... Se o rock progressivo já não é muito bem visto por quem não é lá muito chegado, o pessoal tem ojeriza mesmo, então o Gentle Giant é daquelas bandas assim que o pessoal vai detestar, assim, porque eu não consigo visualizar coisas na música ou algum fator extrínseco que atraia quem já não seja da praia do progressivo, né? Eu acho Gentle Giant sensacional, eu acho que uma das melhores formações da época, eu acho que eles têm 5 ou 6 discos em seguida
que são todos muito bons. O meu preferido não é o Acquiring the Taste, o meu preferido é o Octopus, que é o quarto disco, mas esse acho que está ali entre segundo e terceiro melhor. Eu acho que eles criaram um estilo próprio dentro das amarras de um estilo que era para ser tão livre, e acabou ficando meio amarrado, mas eles conseguiram criar um estilo muito próprio, que o Igor já mencionou, né? Eu acho que uma coisa que eu identifico no Gentle Giant de diferente, eu vejo a guitarra como um instrumento mais discreto em relação a outros. Eu vejo muito, sabe o quê? Baixo e teclado juntos conduzindo as músicas. Isso, o baixo assim do talo, conduzindo as músicas junto com o teclado, é uma coisa que eu percebo muito nas músicas do Gentle Giant. Mas eu acho sensacional. Os caras tocam uma cacetada de instrumentos, quase todos eles cantam, eles trabalham muito sobreposições de vozes, é uma característica muito própria deles e que outros artistas levaram esse legado adiante depois. O Eduardo mencionou que a produção é do Tony Visconti, né? A produção é excelente também, tem uma sonoridade viva, redondinha. O Tony Visconti, para quem não está lembrado, produziu alguns dos melhores discos do David Bowie, trabalhou com o Tim Lizzy, T-Rex, um dos melhores produtores da sua geração. Só para fazer um adendo no que tu estava falando sobre o Gentle Giant, tem no encarte do disco, eu não tenho disco, mas pela minha pesquisa eles escreveram uma declaração no encarte que eles começam falando que it's our goal to expand the frontiers of contemporary popular music at the risk of being very unpopular. Ou seja, a ideia deles era expandir, né, a sonoridade da música popular sob o risco de se tornarem extremamente impopulares, que é mais ou menos isso que tu tá falando, né, de uma banda que, para quem não gosta muito, já vai ser meio difícil de entrar pro som deles, né. Mas eles tinham consciência disso, né, isso eu acho interessante, assim, era um objetivo deles, eles não estavam preocupados com essa falta de popularidade, não era o objetivo deles. Eu consigo ver pessoas que não são aficionadas por prog indo atrás de um King Crimson, de um Yes, de um Genesis, mas indo atrás de um Gentle Giant eu acho mais complicado. Mas retomando, né, o segundo álbum do Chris Christopherson, eu acho que esse disco é a definição perfeita de uma sequência natural. Ele é uma sequência natural perfeita do primeiro disco dele, dessa coisa meio cantautor, meio outlaw country. Eu acho que ele está um degrauzinho abaixo do primeiro, assim, mas um nível muito, muito parecido. Tem também, não faltam músicas sensacionais. Eu acho que entre elas eu posso citar The Taker, que havia sido lançado há pouco tempo antes pelo Waylon Jennings, um disco que a gente chegou a mencionar no Música Tessa anterior. A faixa título também, belíssimo disco. O MC5, o único disco que eu não citei, né? Eu não tenho grande conhecimento a respeito do MC5, mas o que obviamente eu ouvi ele para participar aqui, né? Para ver, quem sabe, se entrava na minha lista. Eu acho que por trás dessa produção mais suja dele, todo esse fuzz, essa guitarra mais ardida, ele não é tão diferente assim de outros discos de hard rock da época. Mas, obviamente, isso que eu citei de diferente dele, essa sujeira, esse fuzz, é isso aí que torna ele diferente, torna ele especial e fez com que ele influenciasse gente que muitas vezes rejeita o que seria o tido como hard rock convencional da época. Eu gostei bastante da primeira faixa, Sister Anne. Eu acho que é o exemplo máximo disso daí. Eu achei um bom disco, não achei um disco sensacional, mas achei um disco bem legal. Ouviria várias outras vezes. E finalizando, o disco que entrou por minha causa, porque eu citei ele em segundo colocado na minha lista, né, Legendas Missioneiras, do Noel Guarani. Eu fiquei feliz quando o Eduardo me passou a pré-lista, porque eu vi lá, Noel Guarani, cara, legal, de repente vai entrar na minha lista, né?
porque o Noel e outros artistas missioneiros são das minhas descobertas recentes, assim, dos 2 anos para cá. Só que a cada vez que eu vou ouvindo esse disco, mais ele está subindo no meu conceito e acabou que ele só ficou atrás do Black Sabbath mesmo, que não tem como, né? O que eu penso, não só desse disco, mas do Noel Guarani em geral, eu acho que como ele meio que acaba exemplificando o fato da gente às vezes desprezar o que está próximo e valorizar talvez em excesso outras coisas, assim, por N motivos que não cabe mencionar. Eu nunca desprezei a música gaúcha, mas também nunca senti uma grande proximidade, assim. Eu acho que isso só foi acontecer mais de verdade, como eu disse, quando eu comecei a conhecer esse pessoal das missões, né? Como é o caso do Noel Guarani, do Senair Maiká, Jaime Cantando Brown. E o Noel, ele é um cara, assim, que tem muito potencial para ser aceito, pelo menos eu enxergo assim, até por quem despreza esse esquemão de tradicionalismo, de MTG, até porque ele é um cara que tinha uma relação muito conturbada com isso. Ele era um cara chucrão mesmo, um cara muito autêntico, ligado às tradições como algo popular, uma coisa bem pé no chão de verdade, assim, nada como um código, assim, sabe? Nada... coisa pé no chão mesmo. E aí, sei lá, cara, ele tem um lirismo, assim, que não precisa ser um gauchão do interior para sentir a familiaridade com aquilo, tu consegue visualizar aquilo que ele descreve, que ele manifesta nas músicas dele. O regionalismo tá na música, tá no vocabulário, mas não é nada, não é um enfeite, como muitas vezes acontece. Principalmente letra, assim, muitas vezes a gente ouve o pessoal gaúcho aí parece que enfia umas palavras assim que parece que isso é só de enfeite para dizer que botou. Não é o caso dele, até porque como eu disse, é um regionalismo chucro. Não quero me estender muito, cara, mas eu recomendo muito esse disco, mesmo para quem tem rejeição, assim, a música gaúcha, cara. Que acha que é teatrinho, essa coisa do MTG. Não, cara, bota para rolar, Legendas Missioneiras. Cara, se o cara ouvir Romance do Palavelho, não sentir nada, Sonho de Pescador, se não pegar com isso aí, não esquece. Massa, valeu, Diogo, valeu pela tua participação. E assim, então, a gente encerra a nossa lista dos 10 mais de julho de 1971, uma lista que teve como grande vencedor o disco Master of Reality do Black Sabbath. As mais ouvidas. Bom, essa então foi a nossa lista, e seguindo aqui só para abrir aqui para os convidados, caso eles queiram falar alguma coisa de algum disco que eles citaram e que não entraram, né? Teve 3 discos que eu citei e que não entraram na lista. Eu queria só destacar um que eu coloquei e o Zé também colocou e não entrou por 2 pontinhos, que foi o disco Toquinho e Vinícius, lançado em 71, acho que é um grande disco para quem gosta da música brasileira e da música, né, brasileira feita nesse período. É um disco muito, muito bacana, muito legal, de 2 dos maiores compositores que a gente tem na nossa música. E também para fazer aqui um adendo, a gente está gravando nesse dia 5 de julho, amanhã, dia 6 de julho, o Toquinho completa 75 anos, então ele, né, quando gravou esse disco, tinha entre 24 e 25 anos, junto com Vinícius de Moraes, um disco que fica aqui também como sugestão para vocês que estão nos ouvindo. Não entrou, mas é o nosso 11º colocado, vamos colocar assim. Igor, quero passar para ti para ver se tu gostaria de falar de algum dos discos que tu chegou a citar, né, a Joan Baez em algum momento, a Joan Baez que inclusive participa, ela não entrou com o Blast R, que é o disco dela que estava na nossa lista, né, foi tua 4ª colocação, mas ela entrou porque ela participa do disco do Kris Kristofferson, tem uma faixa ali que ela faz vocais, então a Joan Baez apareceu na lista também. E ainda tem a Sociedade da Grã Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, que é um dos grandes discos do nosso rock, né? E Harmony Row, ou Raw, aí fiquei na dúvida da pronúncia, do Jack Bruce.
Beleza, fazer um breve comentário sobre cada um desses discos aí. No caso da Joan Baez, eu sou um fã incondicional da Joan Baez, né? Então eu já de cara admito que qualquer coisa que envolva a Joan Baez, eu vou ter uma tendência de colocar nas alturas e considerar digno de ocupar grandes posições sempre. Esse disco em especial, o Blessed Are, ele não é um dos mais cotados no que se refere a ela, mas eu gosto muito dele, da sonoridade dele. Ele puxa um pouquinho mais para aquela questão do country de Nashville, e eu acho que ela se vira muito bem dentro dessa estética. E eu gosto dele porque ele é um álbum extenso, ele é um álbum longo, né? Se a gente pegar, ele é um álbum duplo que tinha ainda um single como bônus. Então, se juntar tudo, dava 80 minutos de música, né? Então acaba sendo uma viagem bastante ampla, tanto para quem escuta, né, uma viagem extensa pela voz da Joan Baez, e ao mesmo tempo a própria Joan Baez tem essa oportunidade de viajar por vários registros vocais, por vários detalhes de interpretação. Para quem é fã, para quem gosta dessa estética do folk dentro da realidade do que ela costuma trazer, eu acho que o Blessed Are é um grande disco, é um álbum que puxa muito nessa direção. Eu coloquei o Jack Bruce também, porque eu sou um grande fã como baixista do Jack Bruce. Jack Bruce, para mim, é um dos grandes baixistas da história do rock. E esse álbum, eu acho, dos álbuns da carreira solo do Jack Bruce, é o meu favorito. Eu acho que ele faz ele meio que define o que se poderia chamar de hard rock jazz nesse disco. Assim. É um álbum que é pesado, mas que tem muita concessão para o jazz, tem muitos elementos de blues rock também no meio do caminho. Eu acho um álbum muito bem pensado, esse disco do Jack Bruce, o Harmony Row. Eu acho que ele tem ao mesmo tempo que ele é pesado, ele é muito aberto a interpretações, ele joga com conexões entre as faixas, não só sonoras, mas temáticas também. Eu acho um álbum muito bem engendrado, esse Harmony Row. Não é um dos grandes álbuns dos anos 70, daquele sentido que é a discoteca básica de qualquer um, mas ele fica quase como uma dica para quem curte esse universo entre o blues rock, o jazz rock, alguma coisa de prog. Para quem gosta dessas avenidas, acho que esse Harmony Row é um álbum bastante bacana para se ouvir. E quanto à Sociedade da Grã Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, eu acho que é um dos principais discos cult do rock brasileiro, né? E para mim ele meio que automaticamente entrava na lista por ser um álbum com essa carga cult que ele tem, né? Essa coisa da junção do Raul Seixas e do Sérgio Sampaio, e acabou gerando um disco muito caótico. É um álbum que ele é perturbador, porque entra tudo nele, e ele é um caleidoscópio, e eu gosto muito, eu gosto muito de pensar o modo como o Sérgio Sampaio se refere a esse álbum, que ele diz que o objetivo deles quando estavam fazendo esse álbum era fazer um álbum que fedesse, que desse nojo, que fosse um álbum quase repugnante para o ouvinte. Eu acho que ele é isso, eles conseguiram alcançar isso. Ele é um álbum que te deixa perturbado. Tu não entende o que diabos esses caras estão fazendo, o que essas pessoas estão fazendo no disco. Então, talvez ele acabe não sendo musicalmente um álbum para qualquer um. Acho que, sei lá, de 10 pessoas que sentarem na frente para ouvir esse disco, 8 vão achar o álbum ruim ou hermético demais para poderem apreciar, mas eu acho que tem uma ousadia muito grande nesse disco, e foi graças a essa ousadia, inclusive, que ele foi recolhido das lojas, passou décadas fora de catálogo, porque, inclusive, a ousadia do lançamento, né, ele foi lançado quase em segredo. O Raul Seixas quase enganou a gravadora para conseguir lançar o disco, né? Então, tudo nele é subversivo, tudo nele é caótico, tudo nele foge dos padrões, e eu gosto muito do fato de ter um álbum tão cult, né, surgindo nesse bojo louco que era o início dos anos 70 para o rock brasileiro e para a música brasileira como um todo. A gente tem um álbum cult com o caráter desse aí, eu acho muito bacana, e por isso ele entrou na minha lista também. Maravilha. Bom, Diogo, para ti fica um pouquinho mais fácil. Teve um único disco do Diogo que não entrou, mas ele disse que fazia questão de falar sobre o Moody Blues, né? Pois é, emplaquei 9 entre 10, mas, cara, não dá. Eu preciso mencionar esse Moody Blues porque
por mais que talvez seja o menos bom da fase clássica, ainda assim é Moody Blues essencial para mim, eu amo muito, assim. Eu acho que de 67 a 72, sei lá, esses caras viviam num mundo à parte, assim, uma terra mágica, assim, que tudo que eles faziam era lindo. Cada disco é uma paisagem musical sensacional, assim, para, sei lá, para crianças crescidas. E uma coisa interessante que do Moody Blues em relação a várias outras bandas de rock progressivo é que, se por um lado eles exploravam um lado mais sinfônico do prog, chegando a trabalhar com orquestra em algumas oportunidades, ao mesmo tempo a sonoridade deles é bem mais acessível em relação à média, assim, do gênero, é bem uma sonoridade mais pop mesmo, assim. E por mais que os discos se desenrolem de maneira contínua, muito harmônica, que há temas recorrentes que se repetem, assim, tem toda uma lógica, é muito fácil tu pensar canções propriamente ditas que são excelentes singles, assim. Eu acho que nesse disco eu cito The Story in Your Eyes, a música acho que é um pouco mais rock do disco, que é a minha preferida desse álbum. After You Came, One More Time to Live, My Song, assim, mas o disco todo é sensacional. E, aliás, uma coisa que eu já citei, acho que em mais de uma edição do Musicatessing, é como eu gosto de bandas em que várias pessoas cantam, múltiplos vocalistas. Então, a banda, nada menos do que 4 excelentes vocalistas, só que um deles, eu acho que posso afirmar que é o meu número 1 se tratando de progressivo, que é o Justin Hayward. Esse cara tem uma voz assim que te transporta para um mundo de paz, calma, assim, eu amo esse cara. Maravilha, e legal do contraste, porque é uma coisa extremamente o oposto do disco que o Igor estava comentando antes, né? E acho interessante isso de como a música pode te levar a vários extremos e ambos extremos serem interessantes, né? Em sua determinada forma. Bom, o Zé não pôde participar, mas tem um dos discos, ele mencionou a Sociedade da Grã-Ordem Cavernista também, o Toquinho e Vinícius, também o disco do Fela Kuti, que entrou na minha lista, entrou na dele também, mas teve um disco que o Zé citou, eu sabia que o Zé ia citar esse disco, entrou na 10ª posição dele, e eu queria só citar rapidamente pela importância do trabalho da banda e desse disco, não tanto na discografia da banda, mas é o disco de estreia do Cluster, que é uma das grandes bandas, né, dessa cena do rock alemão, dessa música experimental alemã surgida na virada dos anos 60 para os anos 70, que foi formada, era um duo, né, o Hans-Joachim Rodelius e o Dieter Moebius. O Cluster era uma banda que tinha ainda o Konrad Schnitzler antes, e eles escrevia o nome Cluster com K, aí o Konrad sai para seguir com a sua banda chamada Eruption, e o Rodelius e o Moebius seguem com o Cluster agora com C. E aí eles lançam esse primeiro disco em 1971, inclusive eles lançaram um disco na versão antiga da banda também em 71, uns 2 discos pelo menos, mas aí eles estreiam em 71 com esse trabalho auto-intitulado, e que eu queria só deixar registrado aqui. O Zé mencionou ele, eu cheguei a pensar, eu digo, esse disco não entra não entra na minha lista, mas eu cheguei a botar ele em 10º, e digo, não, eu não vou tirar ele daqui, eu vou escolher os 9 que eu mais quero, mas eu vou deixar ele aqui pela importância, pela influência que ele teve né, na sequência assim, da música, de artistas como Brian Eno, por exemplo. Mas aí no fim eu ouvi ele de novo e ele é um disco bem falando em hermetismo, como estava falando o Igor, ele é um disco extremamente experimental e que, enfim, não tá inclusive, né, como eu comentei, entre os mais citados da banda. O disco do ano seguinte, que é o segundo disco do Cluster, e alguns que eles lançariam mais para frente, são mais bem cotados.
mas acho importante fazer esse registro aqui. O disco foi citado, foi mencionado. O Zé certamente falaria um pouco melhor sobre o Cluster para a gente. Infelizmente, o Zé não pôde participar da gravação. Mas com isso a gente, né, fecha bem aí esses discos. Antes da gente ir para o bloquinho final, né, das músicas mais tocadas, mais ouvidas, dos números 1 dos primeiros lugares das paradas, só citar um outro disco que estava na lista, não foi citado por ninguém, mas é importante eu acho interessante a gente ver essas coisas que faziam sucesso no Brasil nesse período, e um cara que estava fazendo muito sucesso no Brasil nesse período era o Agnaldo Timóteo, que estava entre a lista ali né, entre os 41 discos, o disco sempre sucesso dele estava ali, e tem um dos grandes sucessos dele, chamado Último Romântico, que está nessa lista, tá nessa lista das mais tocadas no Brasil naquele ano, né? Tá nesse disco, e o Agnaldo, que faleceu recentemente, né? Agora em abril de 2021, aos 84 anos, mais uma vítima da Covid-19. Então, só para deixar essa citação também, antes da gente seguir para o bloco final. Bom, o bloquinho final agora eu falo né, algumas músicas que mais tocaram no Brasil em 1971, segundo essa lista que tem na internet. Elas estão representadas lá, sempre que tem, né, a música no Spotify, eu coloco na nossa playlist também, playlist do episódio, para vocês conferirem a música. Às vezes não conhece a música pelo nome, mas ouve e diz, não, opa, essa aqui eu já ouvi. Então tá lá na nossa playlist. E depois, o que estava em primeiro lugar, na Billboard e nas charts britânicas. A gente tem, por exemplo, dessas músicas que eu selecionei para esse episódio, outro cara que fazia muito sucesso nessa época era o Moacir Franco. Aí o Moacir também lançou lá um single, um compacto, com a música Balada número 7, que é uma homenagem ao Garrincha, que já estava em declínio na carreira nesse período aqui, né, de 1971. Tem um grande sucesso do Márcio Grey, que é Impossível Acreditar que Perdi Você. Essa é uma música que eu, pelo nome, assim, eu não sabia que música era, mas quando eu ouvi, eu já tinha ouvido a música, né? Então isso acontece com frequência. Outra música que está nessa lista das 100 mais tocadas no Brasil em 1971 é uma do B.J. Thomas, o B.J. Thomas que é conhecido pelos hits dele como Raindrops Keep Falling on My Head. Aqui está nessa lista em 71 com outra música de menor sucesso, mas ainda assim de sucesso dele, que é o Me Oh My, o B.J. Thomas, que também faleceu recentemente, agora em maio de 2021, aos 78 anos, mas ele vítima de câncer no pulmão. E, enfim, tem ainda outras músicas que estão ali na playlist para vocês conferirem, dessas músicas que tocaram bastante no Brasil em 1971. E pegando os primeiros lugares da Billboard e das charts britânicas, na Billboard o grande sucesso, o grande destaque vai para Carole King com Tapestry, ficando o disco no primeiro lugar em todas as semanas de julho de 71, o disco que foi nosso segundo lugar na lista de fevereiro. Ela também chegou ao primeiro lugar com o single It's Too Late, e aí depois as outras músicas que It's Too Late ficou 3 semanas no primeiro lugar, aí os Raiders, do Paul Revere and the Raiders, com Indian Reservation, chegou nesse primeiro lugar, single do disco. O disco é de junho, o single saiu em fevereiro, e finalizou o mês de julho em primeiro lugar nas paradas de singles da Billboard, You've Got a Friend, com o James Taylor, mas que é uma composição da Carole King também, né? Que a Carole King também lançou no seu disco, uma música, inclusive, que ela fez para o James Taylor. Então, um grande destaque da Billboard de julho de 71 é a Carole King. E lá nos Estados Unidos eu dou destaque para o Simon & Garfunkel, que até o Igor citou aqui em algum momento. Tinham lançado seu último disco em janeiro de 1970, mas um disco que fez tamanho sucesso, que ficou ao longo de todo o ano de 1970 em primeiro lugar, ora
saía, mas voltava. E aqui, em julho de 1971, Bridge Over Troubled Water, do Simon & Garfunkel, volta ao primeiro lugar, já tinha voltado na última semana de junho e fica todo o mês de julho em primeiro lugar entre os mais vendidos no Reino Unido. Já nas paradas de singles, Middle of the Road, que a gente já citou no episódio passado, ainda estava em primeiro lugar nos singles das charts britânicas, e naquele mês entrou em primeiro lugar aí um single Get It On, do T-Rex, que é single do disco que eles lançariam em setembro, o Electric Warrior, e aí vai ser assunto do nosso retrospecto de setembro, porque esse é um dos discos da minha vida. Então eu vou estar lá e eu sei que esse disco vai ser citado. Então fiquem aguardando, porque a gente vai falar do Electric Warrior daqui a alguns meses por aqui. Mas então é isso, essas músicas estão disponíveis lá na nossa playlist para vocês ouvirem, conhecerem, se não reconheceram por nome. Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre alguma coisa, alguma música, algum disco, alguma coisa delas. Então é isso, a gente finaliza assim o nosso retrospecto de julho de 1971, agradecendo já a participação do Igor Natucci e do Diogo Bisotto, que estiveram aqui com a gente falando sobre esses discos, e hoje a gente vai se despedir estreando uma nova forma, um novo quadro, que não chega a ser um quadro, né? A gente finaliza o retrospecto com um prospecto, que é pedindo para os nossos convidados indicar alguma coisa, um disco, um podcast, um livro, alguma coisa que eles queiram indicar e que eles achem que seja interessante, algo que pode ter relação com o episódio ou não, fica a critério apenas deles. A única obrigação é que tenha relação com música, e o Diogo tá com um encarte ali na mão já. Vou passar a palavra para ele. Diogo, desde já, muito obrigado pela tua participação. Pois é, já que estamos nessa tocada de retrospecto, então eu queria mencionar um disco que está completando 40 anos agora, em julho, que é o Escape, 7º álbum do Journey, banda que surgiu como um filhote do Santana, na melhor fase, assim, iniciozinho dos anos 70, o Greg Rowley, tecladista e vocalista, era do Santana, o Neil Schon, guitarrista, havia gravado o terceiro e quarto discos do Santana, né? A banda começou numa pegada mais progressiva, mais jazz rock, mas depois, conforme os anos 70 passaram, se transformou naquilo que se convencionou chamar de AOR, Adult Oriented Rock, e se tornou, creio eu, que a referência maior nesse estilo, muito por culpa desse disco Escape, que é o mais bem sucedido da banda entre os álbuns de estúdio. É um disco que vendeu, acho que 12 milhões de cópias ao redor do mundo. É o disco que tem o Don't Stop Believing, mas tem outras músicas maravilhosas, tem Stone in Love, Who's Crying Now, Mother Father, Open Arms. Inclusive sobre Don't Stop Believing, que hoje em dia é meio evidente assim, que é o hit maior do Journey, mas na época ele não foi um hit tão grande assim. Mas só que é uma música que acabou sobrevivendo assim, ao teste do tempo e está aí até hoje. Muita gente conhece, muita gente que nem sabe o que é Journey. Então é uma canção que manteve a sua relevância, assim, mais do que muita coisa que foi número 1. Então eu queria deixar essa recomendação. É um disco que eu gosto muito, uma banda que eu gosto muito. Já a única vez que o Journey veio para o Brasil, veio em São Paulo, isso há uns 10 anos, eu fiz questão de pegar um avião e ir lá ver o show dos caras, assim, gosto muito. Massa, maravilha, muito obrigado, valeu, Diogo, pela dica. Igor, o que tu tem pra gente? Pois então, Eduardo, eu trago também uma sugestão de disco que é uma curiosidade, porque eu acredito que ele está fazendo 50 anos também. Ele é um álbum que... Eu tenho uma fascinação por álbuns que não são tão reconhecidos, que não tem tanto cartaz, que acabaram ficando mais obscuros. E tem essa banda inglesa chamada Fuzzy Duck,
que lançou um álbum, um único álbum, em 1971, e que eu acredito que esse álbum saiu ou em junho ou em julho de 1971. Por quê? Por causa da história da banda. A banda foi formada no começo de 1970, gravou esse único disco pela gravadora MAM, né, MAM, que é uma gravadora que na época, né, era muito importante na Inglaterra para lançamentos de álbuns de rock psicodélico e de prog rock, mas ele foi gravado com uma formação que quase imediatamente depois acabou se desfazendo. E aí a gravadora optou, ao invés de divulgar o disco, de fazer com que a nova formação da banda gravasse alguns singles. Nenhum dos singles deu certo, a banda acabou desaparecendo e sumindo. E o álbum é uma pérola, o álbum é absolutamente extraordinário, ele mistura prog rock com sonoridades que puxam totalmente para Deep Purple em alguns momentos, tem várias partes que são de um jazz rock muito inspirado, é um álbum muito legal, esse único álbum dessa banda Fuzzy Duck, que eu acredito que saiu em junho ou julho de 1971, ou seja, um álbum que, obviamente, não está no mesmo patamar de influência, de importância de nenhum dos citados durante o nosso programa, mas para quem tem curiosidade por essas sonoridades, talvez seja um álbum legal para perseguir, um disco bacana para escutar. É um álbum que está completando anonimamente, quase anonimamente, está completando 50 anos de jornada. E, curiosamente, eu tinha ouvido ele alguns dias atrás e eu fiquei curioso, mas quando é que mais ou menos será que ele saiu? E aí eu fui fazer a pesquisa e bateu de ser quase exatamente como a data do programa. Então eu sugiro para vocês esse quarteto em inglês muito legal chamado Fuzzy Duck, que lançou um único álbum em 1971. Para quem gosta das sonoridades mais roqueiras, é uma dica do Natush com todo carinho para todos e todas vocês. Maravilha, valeu, Igor. Eu rapidamente aqui fiz uma pesquisa rápida e, segundo o site Rate Your Music, o disco saiu em setembro de 71, mas enfim, também não, né? Pois é, eu conheço essa informação e eu vou questionar o Rate Your Music. Não, pois eventualmente é o que eu digo. Às vezes no próprio Rate Your Music tá certo e no outro site está errado, às vezes está errado no Rate Your Music e tá certo no outros sites, mas diga lá. Por que eu questiono? Porque os dois singles com o novo vocalista saíram depois desse álbum ter sido lançado. Eles foram lançados com apenas 500 cópias, se não me engano. E esses álbuns, os singles saíram depois. E um desses singles é de agosto e outro single é de novembro de 71. Então ele tem que ter saído antes de agosto. Por isso. Pode ser que eu esteja enganado, de repente, por algum motivo atrasou, bizarro, alguma coisa assim, mas em princípio esse álbum tem que ter saído antes, então ele tem que ter saído entre junho e julho. Mas, maravilha, não, fica a dica aqui, escutarei, inclusive eu fui pesquisar a minha lista para setembro, que eu falei que vai estar o Electric Warrior lá, já fiz os convites para setembro, para o episódio de setembro, e o Fuzzy Duck não está lá. Então eu não tinha realmente pesquisado essa banda, não tinha chegado nela, e agora vou deixar assim, como uma dica única de Igor Natush aqui no final do retrospecto, Fuzzy Duck, para vocês ouvirem, conhecerem, eu vou conhecer também. Bom, e para eu né, dar a minha dica para vocês, eu vou dar a dica para quem gosta de música brasileira. Tem uma coletânea de livros, a gente tem muita coletânea de livros de coisas de fora do Brasil, né, ou de músicas internacionais, assim, e muitos sites que fazem compilações e guias. Eu tenho, e acredito que vocês conheçam, aquele disco aquele livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, que é muito interessante, tem o das músicas também, mas eu quero sugerir e indicar para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais da música do Brasil, uma coletânea organizada pelo Bento Araújo, chamada LSD, Lindo Sonho Delirante, que ele já está no 3º ou 4º volume, agora eu não lembro, eu tenho todos eles aqui atrás, não cheguei a pegar, mas a cada volume são 100 discos, e aí ele pega períodos, né? O primeiro vai, acho que de 68 a 75, depois vai de 76 a 85, eu acho que já está no 4º volume, não tenho certeza.
E a ideia dele, claro, por exemplo, os discos, o primeiro livro tem discos do Caetano, discos dos Mutantes, tem discos conhecidos ali também, e cada volume ele também vai mudando. Primeiro são 100 discos psicodélicos, depois são 100 discos audaciosos. Então ele vai colocando alguns adjetivos nesses discos que ele seleciona. Ele faz muitas entrevistas também com os artistas, e tem muita coisa obscura ali, muita coisa não conhecida. Ele tenta pegar de vários locais também, não, né, não fica aquele livro centrado no eixo Rio-São Paulo, ou pegando coisas mais óbvias. Ele pega discos de outras regiões do país também, tem bastante disco aqui do Rio Grande do Sul, tem disco de outros pontos. Então é uma coletânea bem interessante. Ele lançou esse livro, através de financiamento coletivo, e acredito que entrando no Instagram da Poeirazine, consegue informações sobre como adquirir o livro, caso vocês ouvintes ou o pessoal que está aqui participando, Diogo e Igor também, tenham o interesse, porque é muito bacana. Para quem gosta de música, é um barato ficar conhecendo e buscar depois cada disco, seja no Spotify, Deezer, YouTube. Às vezes não tem, né? Porque são discos bem, às vezes a gente não encontra, fica só na vontade, mas a maioria deles, hoje em dia, está disponível para a gente ouvir. Essa, então, é a minha indicação aqui no final do retrospecto, agradecendo ao Igor, ao Diogo pela presença aqui, e a vocês que nos acompanharam ao longo desse retrospecto de julho de 1971. Um grande abraço, fiquem ligados aqui no Musicatessen.